Olá, pessoal. Novamente de volta para darmos prosseguimento ao nosso curso de Fisiologia Vegetal. Espero que todos estejam gostando das aulas. Hoje nós iremos ministrar a aula 7, tá? A aula 7, que é um assunto também, lógico, muito importante para a fisiologia vegetal e para o funcionamento das plantas. É um processo essencial que nós chamamos de respiração em plantas. A respiração de plantas ou em plantas é um fenômeno universal, como vocês já estudaram. Esse fenômeno de respiração ocorre basicamente em praticamente todos os organismos aeróbicos, organismos que utilizam o oxigênio como aceptor de elétrons, e é um processo que acontece nas mitocôndrias. E nas plantas, esse processo possui algumas diferenciações, algumas especificidades, comparando com o que acontece, por exemplo, com a respiração de animais. Mas, na essência, o processo central, né, é muito semelhante. Muitas pessoas imaginam que, pelo fato das plantas, né, fazerem fotossíntese na presença de luz durante o dia, vírgula, né, porque a planta pode fazer fotossíntese à noite, desde que você faça o suprimento de luz, tá certo? Luz artificial, no caso. Mas, enfim, então muitas pessoas imaginam, às vezes, que, como a fotossíntese produz energia, produz ATP, produz poder redutor, etc., que não seria necessário as plantas apresentarem respiração, porque a respiração, em última análise, ela também é uma fonte, a respiração é uma fonte de ATP e uma fonte de NADH, poder redutor. Mas nós vamos ver na aula de hoje, relembrando também um pouco, que a respiração ela possui outras funções, outras finalidades, principalmente nas plantas, além daquela de simplesmente ser, como a gente aprendeu meio erroneamente, que a respiração como sendo uma fonte de energia. Ela é uma fonte de energia, mas ela não é somente isso, ok? Então, vamos lá, vamos ver. Eu coloquei o título como fotossíntese e respiração apenas para ressaltar as diferenças entre esses dois processos tão importantes, ok? Bem, para iniciar, conceitualmente, é importante que vocês consigam fazer as diferenças entre o processo de fotossíntese, o processo de fotorrespiração, que nós vimos na última aula, e o processo de respiração. Aparentemente, existe semelhança, mas eles são muito diferentes também. Tem semelhanças bioquímicas, mas fisiologicamente eles são muito diferentes. Por quê? A fotossíntese, ela significa a síntese de compostos orgânicos a partir da redução do CO2. Vocês vão perceber que esse processo é exatamente o inverso da respiração. Aqui é um processo de síntese, tá? O nome já diz. Utilizando poder redutor na forma de NADPH, que nós vimos na aula passada, e a energia do ATP, os quais são produzidos a partir da energia da luz, dos fótons, e dos elétrons provenientes da água. Os átomos de hidrogênio são derivados da água, que vai gerar o NADPH, né, a formação de NADPH, e processo esse que ocorre nos tilacoides dos cloroplastos. Okay? Então, essa é uma boa caracterização do que seja o processo de fotossíntese. A fotorrespiração, tá? Como eu falei na aula passada, tem esse prefixo foto, porque está envolvida com luz também, é um processo que é dependente de luz. E esse sufixo que eu falei para vocês, respiração, na verdade, na época não se sabia, e como esse processo consome oxigênio, se deu esse nome. Tá? Então, significa a síntese de compostos orgânicos a partir da reação entre a ribulose bifosfato, que é um açúcar de 5 carbonos, se lembram, mais o oxigênio. Então, é um processo que envolve a redução do oxigênio. Ocorre nos cloroplastos, peroxomos e mitocôndrias. Então, vocês percebem que a fotorrespiração também é um processo bastante diferente da
do que nós chamamos de fotossíntese. Tá? É um processo complementar. Né? Bem, e a respiração? O que é a respiração, então? A respiração significa a oxidação, né? Aqui é redução, aqui é oxidação de compostos orgânicos pelo oxigênio, com consumo de poder redutor na forma de NADH. Você veja que aqui existe uma semelhança, porque aqui também existe consumo de poder redutor, mas com formação de ATP. Então, aqui vocês percebem que o processo de respiração, essencialmente, ele leva à formação de ATP, o gás carbônico, que é um produto final, né? É um produto final, e a água. Então, que o correto é chamar de respiração mitocondrial, tá certo? Por quê? Porque ocorre nas mitocôndrias. Então, vocês percebem que, de cara, digamos assim, né? É um processo bem distinto da fotossíntese, porque, nesse caso, lá na fotossíntese, o oxigênio ele é produzido e aqui ele é consumido. Tá? Por quê? Porque os compostos de carbono são oxidados aqui. Lá, o CO2 é reduzido para formar compostos de carbono. Então, é meio que via inversa. O que existe em comum? Existe em comum, nós vamos ver, a utilização de elétrons na forma de poder redutor, bem parecido. Né? Existe uma cadeia transportadora de elétrons, que também tem muita semelhança com a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese, mas, enquanto na fotossíntese você tem consumo de CO2, aqui você tem produção de CO2 e produção de água. Lá você tem consumo de água. Então, são processos, como eu disse, bem distintos fisiologicamente. Aqui, só para mostrar um geralzão, né, mostrando uma planta inteira, digamos assim, uma planta no campo, e você percebe que essa planta ela apresenta respiração, tanto nas folhas quanto nas folhas, particular as folhas, porque são órgãos geralmente sem clorofila, aclorofilados, portanto, são órgãos que dependem mais de carbono reduzido, né, de sacarose, principalmente. Então, as folhas, as flores e os frutos respiram mais, né, tem uma taxa de respiração mais elevada do que as folhas durante o dia. Durante a noite, a coisa fica um pouco empate, tá? Então, você percebe aqui no esquema que a respiração é um processo que leva à liberação de energia na forma de calor, é um processo endergônico, aliás, exergônico, ou antigamente chamava, não é antigamente, né, de uma maneira simplificada em química, chama-se exotérmico, né, que libera calor. E é um processo exotérmico. Né? Aqui mostrando a energia primária, que é a energia da luz, durante a fotossíntese. Aqui você tem os caminhos inversos do oxigênio, do ar, os caminhos inversos do CO2, conforme eu falei, e os caminhos inversos da glicose. Né? Enquanto que o processo de fotossíntese, que essas setinhas brancas, né? Você tem formação de glicose, que vai alimentar a planta, assim, na via vermelha, que é a via respiração, né? Você tem consumo de glicose. Tá? Aqui mais uma comparação, bem didática, assim, mais para que todos entendam, né? A fotossíntese, levando o consumo de CO2, produção de oxigênio, e isso mantém um equilíbrio, né, na atmosfera, junto com a respiração celular. Eu coloquei uma observação aqui que é muito importante. Né? As plantas não respiram somente à noite. Tá? As pessoas costumam ter essa ideia um pouco errônea de que as plantas só fazem respiração à noite. Você percebe que o esquema aqui, né, do livro, dá essa ideia, uma ideia falsa. É claro que à noite as plantas utilizam mais a via da respiração mitocondrial, mas também respiram durante o dia. Se você for comparar, por exemplo, algumas partes da planta, por exemplo, as raízes, elas respiram tanto à noite quanto do dia, porque elas são órgãos aclorofilados e possuem uma alta demanda de açúcares, de energia para funcionar. Tá? Aqui mostrando os dois processos novamente, aqui numa folha, né? Então, é uma folha que pode ser durante a luz, você percebe que você tem a respiração de dia, e existe a respiração de dia e a respiração de noite, tá? O dark respiration, ok?
Aqui, mais só para relembrar, aqui é o processo da fotorrespiração, que nós vimos na aula passada, com o consumo de gás oxigênio, né? E aqui o processo da fotossíntese, do ciclo de Calvin, com o consumo de CO2, ambos sendo catalisados por uma mesma proteína, que eu falei para vocês, que é a rubisco. Então, vejam que aqui não é respiração. Como eu disse, antigamente não se conhecia esse processo e foi dado, como ele consumia oxigênio, foi dado o nome de respiração na luz, ou fotorrespiração. Por que na luz? Porque esse processo ele é estimulado pela luz. Tá? Processo de fotorrespiração. Aqui também só mostrando, né, mais uma visão bem geral, bem integrada, aqui já mostrando, aqui poderia ser uma raiz formando tubérculos, né, uma batata. Aqui, na verdade, isso já foi conseguido, tá, pessoal? Eu lembrei agora, através da engenharia genética, já foi conseguido uma planta transgênica de tomate, vamos supor que aqui seja um tomateiro, né, com raízes expressando genes de batata. Eu não estou enganado, mas eu já li. Isso fez um grande sucesso na imprensa há uns 15 anos atrás. Tá? Então, aqui você tem uma planta, um fruto, né? Esse fruto ele consome, né? Basicamente ele consome, aqui está como armazenamento, né? Órgão de armazenamento. Ele não é um órgão de armazenamento por excelência, apesar de ele armazenar carbono para suprir as sementes, né? Aqui uma folha fazendo fotossíntese, fazendo respiração, né? E aqui as raízes com seus órgãos, nós vamos ver na próxima aula, que a gente chama de drenos, né? Fonte dreno, que são órgãos que armazenam compostos orgânicos, tá? Aqui, no caso, está simbolizando provavelmente uma batata, né? Aqui, mais uma vez, mostrando um sistema radicular, né? Com as suas raízes maduras e seus pelos absorventes, somente para ilustrar que esse sistema radicular, né, apresenta uma alta demanda por carbono, nitrogênio e outros nutrientes, exatamente porque apresentam altas taxas de respiração durante o seu crescimento, durante a absorção de nutrientes minerais, metabolismo, etc. Okay? Aqui, mais uma vez, apenas para assim, lembrar, particularmente aos alunos de zootecnia, né, que tem um boi, uma vaquinha, né, fazendo o seu pasto, né, comendo o seu pasto, e nós, os animais, dependemos fundamentalmente da respiração como fonte de energia. Tá? As plantas são mais hábeis, né, porque as plantas elas usam 3 processos, na verdade, que, de alguma maneira, 2 que produzem energia, né, que é fotossíntese e respiração, e a fotorrespiração pode produzir e pode consumir energia. Tá? Então, aqui você tem uma planta produzindo oxigênio para nós, né, para o nosso ambiente, e principalmente produzindo toda a matéria-prima para o crescimento, né, e para a respiração, etc, etc. Então, nós, os animais, somos, obviamente, altamente dependentes das plantas. E, claro, as plantas também, é um ciclo, né? As plantas também, de alguma maneira, vão utilizar o gás carbônico que nós vamos produzir durante a respiração. Ok? Bem, então vem uma pergunta que é chave, né? Qual a importância da respiração, uma vez que a fotossíntese já produz energia? Essa é uma pergunta que eu acredito que muitos de vocês devem estar fazendo, né, nesse momento. Poxa, se eu já tenho, né, se eu já evoluí para uma condição de transformar a energia da luz, né, em energia química, enfim, por que eu vou precisar fazer a respiração? Então, a respiração ela disponibiliza maior quantidade de ATP para os diferentes processos celulares e também fornece intermediários metabólicos cruciais para a síntese de diversos compostos, tais como RNA, DNA, clorofilas, proteínas, etc. Então, essa visão é muito importante, né, pessoal? Porque a respiração, além de produzir uma quantidade muito alta de ATP, ela também fornece diversos intermediários metabólicos para a síntese de diversos compostos essenciais
para as plantas. Então, não é só produzir energia, como muita gente imagina, né? Muita gente relaciona a respiração com uma usina, né? Uma usina produtora de energia. É uma visão equivocada. Tá? Essa energia é crucial para os processos de síntese e transporte, ainda mais nos tecidos aclorofilados, como eu falei já, né? Na realidade, os três processos citados, fotossíntese, fotoinspiração e respiração, isso aqui, né, são interligados e um pode favorecer o outro. Nós não vamos entrar muito em detalhe, mas as plantas desenvolvem mecanismos que integram, né, esses três processos de uma maneira a favorecê-la, né, a planta, principalmente em condições adversas, como eu falei, excesso de energia, condições ambientais estressantes, etc. Tá? Bem, então a pergunta seguinte professor, qual é a reação da respiração? Como é que ocorre quimicamente a respiração? Então, quimicamente, nós podemos representar a respiração, particularmente nas plantas, através dessa equação. Por que nas plantas? Porque nas plantas, o substrato mais utilizado, né, é a sacarose, a molécula de sacarose, que tem 12 átomos de carbono. Nos animais, o substrato mais utilizado é a glicose, que tem 6 carbonos. Por isso que nós usamos aqui uma molécula com 2 carbonos, que vai reagir com 13 moléculas de água, que vai produzir 12 moléculas de gás carbônico, 48 prótons, 48 elétrons. Esses elétrons são importantes, esses elétrons que vão ser produzidos na cadeia transportadora de elétrons, nós vamos ver, vão reagir com 12 moléculas de oxigênio, certo? Para formar 24 moléculas de água. E a equação líquida fica essa, né? Uma molécula de sacarose consome 12 moléculas de oxigênio e produz 12 moléculas de CO2 para molécula de água. Percebam, primeiro, a grande quantidade de oxigênio que é consumida na respiração. Tá? Segundo, percebam que o ΔG, ou seja, o que é esse ΔG? Né? Esse ΔG' representa a variação de energia na reação completa. Então, a variação de energia nessa reação ela é menos 5.760 kJ por molécula de sacarose. Vou colocar aqui. Por molécula de sacarose. Significa o quê, professor? Significa que cada vez, ou cada molécula de sacarose, quando é completamente oxidada pelo oxigênio na respiração, aqui está negativo, dizendo o seguinte, que será liberado o equivalente a 5.760 kJ, ou seja, uma quantidade de energia muito alta vai ser liberada por essa reação de oxidação. Só que nós vamos ver que essa reação não ocorre dessa forma, digamos assim, em um único passo, né? Uma reação explosiva, seria explosiva. Isso aqui, certamente, se acontecesse de uma maneira não gradual, iria produzir uma quantidade de calor tão elevada que certamente a planta iria morrer. Iria morrer por excesso de calor, tá certo? Porque essa quantidade de energia é muito alta. Mas a planta ela evoluiu para exatamente desenvolver essa reação gradualmente. Okay? Aqui algumas observações. A respiração é um processo biológico pelo qual compostos orgânicos são reduzidos, né? São oxidados de maneira controlada. Apenas para lembrar, né? A energia produzida, isso já foi falado. Respiração aeróbica. Quando nós falamos de respiração aeróbica, nós falamos, vocês já sabem disso, do processo de respiração na presença, na dependência, digamos assim, do oxigênio. O oxigênio, né, obrigatoriamente, é o aceptor final de elétron, no caso, para ser uma respiração aeróbica. Ela é comum na maioria dos organismos eucarióticos, né? Em plantas ocorre de maneira similar aos animais. Isso é importante também. Né? Professor, as plantas têm alguma coisa diferente na respiração? No geral, na bioquímica, não. No processo bioquímico, não. Quais são os substratos mais utilizados na respiração? Então, aqui você tem uma lista enorme. Vocês percebem que a respiração ela pode usar glicose, no caso é mais comum nos animais, como eu falei, sacarose, que é mais comum nos vegetais. As trioses fosfatos são aqueles açúcares formados no ciclo de Calvin, tá? Que podem alimentar
pode alimentar, através do citosol, essas trioses fosfato pode alimentar a mitocôndria. É importante. É uma ponte, né? Frutanos, lipídios, ácido graxo, ácidos orgânicos, proteínas. Então, uma variedade enorme de compostos de carbono podem servir de substratos para para a respiração mitocondrial. Aqui, uma visão geral, ainda esquemática, né? Você tem os açúcares, esses açúcares estão aqui no citosol, eles podem ser provenientes do amido, dos cloroplastos, esse amido é proveniente das hexoses fosfato, a partir da fotossíntese, lembra? Triose, fosfato, hexose, nós estudamos isso aqui. Então, esse amido ele pode ser degradado, né, em açúcares mais simples, formando, por exemplo, glicose, e essa glicose ela pode participar da via glicolítica, vocês estudaram na bioquímica, formando ácidos orgânicos, tá certo? Que vão alimentar esses ácidos orgânicos, tá? Particularmente o piruvato, vocês lembram do fosfenol piruvato, que vai, e o piruvato, que vão alimentar, na forma de acetil com a enzima ANA, vamos ver esse detalhe, vão alimentar o ciclo do ácido cítrico, ou também chamado por ciclo de Krebs, né? Em homenagem a um cientista alemão, que é Krebs, ou esses ácidos orgânicos podem ser armazenados nas plantas, e etc, etc. Existe uma outra via do citosol, que é chamada via das pentose fosfato, em que ela está interligada, pode se interligar, né, diretamente com a via glicolítica, e aqui aquela ponte que eu falei. Ou seja, se a planta está fazendo muita fotossíntese durante através do ciclo de Calvin, essas trioses fosfato podem abastecer o citosol, certo? Pode abastecer o citosol na forma de triose fosfato, ou mesmo ser armazenado na forma de pentose. Tá? Então, um esquema bem interessante. Aqui nós temos a formação de ATP, né, da mitocôndria, e temos também, poderemos ter, e temos, né, produção de algumas moléculas de ATP no citosol, na via glicolítica, como vocês viram na bioquímica, na bioquímica geral, na introdução à bioquímica. Bem, algumas características a mais, né, da respiração é que a liberação de energia ocorre de forma gradual, envolve a glicólise, que é um processo de quebra, digamos assim, né, lise, quebra da glicose, que são enzimas que estão no citosol e plastídeos também, envolvem enzimas, mas essencialmente no citosol, no caso da glicose. Rota oxidativa das pentose fosfato, que eu falei, no citosol e plastídeo, que mostrei naquele esquema, né? Principalmente o ciclo do ácido cítrico, que é outro nome, né? Ou ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, envolve a fosforilação oxidativa, que ocorre nas membranas internas da mitocôndria. Aqui uma observação em vermelho, importante, né? Não funciona isoladamente, mas trocam metabólitos, todos esses processos são integrados, né? Aqui, um pouco da bioquímica, da estrutura desses compostos envolvidos, particularmente o NAD+, e o NADH, que são cofatores orgânicos, né, ou coenzima associado a muitas enzimas envolvidas no transporte de elétrons. Aqui você tem a forma oxidada, né, a forma oxidada do NAD+, ou do NADP+, tá certo? Eles são homólogos, desempenham uma função muito parecida. Quando eles recebem elétrons, eles se reduzem, eles passam da forma oxidada para a forma reduzida, certo? E também, quando continuam a receber elétrons, eles podem formar esse outro cofator, né? Esse cofator também, esse grupo prostético, melhor falando, né? O FAD, também sofre redução, formando o FADH2. Ambos, o que eu quis dizer foi que tanto o NADH quanto o FADH2 participam de processos redutivos no caso da respiração. Você percebe que o potencial de oxirredução dessa reação é bastante negativo, 300 milivolts, indicando que ela é uma reação bastante exergônica, bastante favorável termodinamicamente. Portanto, esse aceptor de elétron que recebe o elétron, né,
E o doador de elétron, no caso, nátrico, por mais que vai doar o elétron, quando doa elétron, ele funciona como um redutor muito forte. Ou seja, é uma reação que ocorre facilmente a partir da doação de elétron. Okay? Aqui mostrando a estequiometria da reação, mais uma vez, né, uma molécula de sacarose, em presença de 2 moléculas de oxigênio. E você percebe, aqui está frisado, né, a quantidade de moléculas de ATP muito elevada. São 60 moléculas de ATP produzidas na respiração por cada molécula de sacarose. Certo? É uma quantidade absurdamente alta. Tá? Muitos intermediários de carbono respiratórios são pontos de partida para rotas que sintetizam aminoácido, peptídeo e muitos outros compostos. Eu falei para vocês, né? Nunca esquecer que, além de produzir, né, uma quantidade absurda de energia química na forma de ATP, a respiração também tem essa importância. Aqui apenas relembrando que a glicólise, que vem de quebra de açúcar, lise de açúcar, ela envolve, né, essas vias de carboidrato, sódio, produz ATP, NADH. Aqui uma observação também importante, né? Que, muitas vezes as plantas podem se encontrar em deficiência de oxigênio no solo, principalmente em presença de solos alagados, solo muito compactado. Então, essa deficiência de oxigênio nas raízes induzem, estimulam as rotas fermentativas, né? A fermentação, certo? Em detrimento da respiração mitocondrial. Isso tem consequências fisiológicas importantes. Isso pode representar uma condição de estresse importante quando, após muita chuva, né, ou nessas regiões muito baixas, que alagam frequentemente, as plantas sofrem nessa condição que é chamada de hipoxia, né? Baixo oxigênio, né? Baixa oxigenação. Aqui a bioquímica, né, da via glicolítica, mostrando todas as reações envolvidas, desde a sacarose, a formação de frutose, de glicose, a partir da sacarose, no citosol, né? E isso vai levar a uma série de reações consecutivas, e reações essas que vão levar a ácidos orgânicos, já falando, e que vocês já vão revisar isso, né? Formação de piruvato, até a formação ou do piruvato, né? Esse piruvato, ele pode, em condições aeróbicas, esse piruvato ele vai para a mitocôndria, formar acetilcoenzima A, que vai, digamos assim, fazer girar o ciclo de Krebs. Ou poderá formar um malato, ácido málico, que poderá ser armazenado nos vacúolos, ou que, em condições de baixo oxigênio, esse ácido pirúvico ou piruvato, ele pode sofrer o processo em condições aeróbicas, o processo de fermentação, levando à acumulação de etanol, por essa via aqui, a partir do acetaldeído, ou acumulação de lactato, como ocorre no nosso músculo, após um exercício intenso, por exemplo. Aqui são as estruturas químicas, desde a sacarose, glicose 6-fosfato, glucose 6-fosfato, piruvato. Aqui você tem a estrutura química de cada um deles, né? Você percebe, então, que o piruvato é um composto de apenas 3 carbonos, e a sacarose é um composto de 12 carbonos. Ou seja, uma molécula de sacarose poderá formar 4 moléculas de piruvato. Né? A sacarose pode ser degradada por 2 vias principais em plantas, que é a SUSE. Esse SUSE é um apelido, digamos assim, do inglês, né? SU vem de sucrose, que é sacarose, né? E esse SY vem de sintetase, tá? Então, é sintetase de sacarose, esse nomezinho bonito, a SUSE. E invertases, tá? Invertases neutras, que é do inglês, né? Neutra, invertase, a invertase alcalina e invertase de parede celular, tá certo? Essas invertases, elas degradam a sacarose em molécula de glicose e frutose. E a SUSE também, tá? A SUSE também pode sintetizar, que é uma redundância metabólica.
Em partilha ocorre a glicólise parcial do amido, né, que produz metabólico, nós já mostramos naquele esquema. Okay? Na fase inicial, cada unidade de glicose é fosforilada 2 vezes, depois degradada a triose fosfato, né, na glicose. Na segunda fase, são produzidos NADH e ATP, aquela fosforilação do substrato, não é na mitocôndria, e isso consome 25% da energia, produz, né, 25% da energia da sacarose. É um processo importante, porque esse processo glicolítico, que vai produzir poder redutor, e vai produzir ATP, 25%, na ausência de oxigênio. Então, ele é importante tanto na ausência de oxigênio, como mesmo porque ocorre no citosol. Aqui, mais uma vez, a via glicolítica, que é dividida em 2 fases, né? Uma fase preparatória e uma fase de pagamento. Né? Fase de pagamento, que é a fase em que ocorre formação de ATP e formação de NADH, e aqui ocorre consumo de ATP. Okay? Existe um processo, tanto nas plantas quanto nos animais, que é chamado de gliconeogênese. Esse glico vem de glicose, e esse neo de falso, digamos assim, e gênese vem de síntese. Então, é uma síntese de glicose, né? Através de um processo inverso ao da degradação, ou seja, síntese de açúcar a partir de ácidos orgânicos, presente principalmente nas espécies que acumulam carbono nas sementes, okay? Principalmente as oleaginosas, as sementes oleaginosas, que armazenam a sua energia na forma de óleos, né? Daí o nome oleaginosas, né? Nas suas sementes, e utilizam esse líquido, esses óleos, para produzir energia. A partir do ácido orgânico piruvato, a reação vai ocorrer reversivelmente para a formação de glicose. Obviamente que a planta vai ter que pagar caro por esse processo. Ela vai pagar 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de GTP, que é equivalente a 2 de ATP, vai utilizar 2 moléculas de NADH, ok? Para formar uma molécula de glicose a partir de 2 moléculas de piruvato. É essa via oposta, é chamada de gliconeogênese. Né? Gliconeogênese, essas são as reações em azul, certo? É um processo importante, porque quando a planta, por exemplo, tem um excesso de piruvato e um excesso de energia, isso pode acontecer muito comumente, a planta poderá armazenar essa energia na forma de glicose. E, eventualmente, essa glicose pode, inclusive, formar amido. Okay? Na ausência de oxigênio, a fermentação ela regenera o NAD+, que é necessário para a glicose. Então, vocês lembram que o NAD+, ele é o aceptor de elétrons, ele é importante, ele precisa ser regenerado. A fermentação alcoólica ou não, ou a láctea, né, que vai formar lactato, ela tem uma eficiência energética muito baixa, 4%. Existe um fenômeno que você talvez não lembre, né, na bioquímica, que é o efeito Pasteur, né? É o aumento da taxa glicolítica quando você reduz os produtos, né, quando você reduz o nível de energia. Então, isso estimula a glicólise. Pasteur chamou de efeito, foi chamado de efeito Pasteur em homenagem a ele. Acredita-se que o etanol seja um produto menos tóxico da fermentação, pois pode se difundir para fora da célula, enquanto que o lactato, em altas concentrações, acidifica o citosol. Isso ainda é uma hipótese, tá? Porque o etanol também é tóxico, nós vamos ver nesse esquema aqui ao lado. Sob condições de baixo oxigênio, as plantas podem degradar sacarose via sacarose sintetase, que é aquela enzima lá, SUS, né? Então, o piruvato, ele pode formar etanol, mas pode acumular também acetaldeído, que é muito tóxico. Tá? Ou ele pode formar lactato, e esse lactato também é tóxico. A glicólise é uma via muito regulada bioquimicamente. O controle da via glicolítica é feita de baixo para cima, que a gente chama em inglês bottom-up. Isso permite às plantas regularem
o fluxo glicolítico em direção ao piruvato, independente de outros processos metabólicos, como o ciclo de Calvin base e interconversões entre açúcares, além de poder se ajustar de acordo com seus precursores biosintéticos. Então, os produtos finais da glicólise, o fosfenol piruvato é um modulador negativo dessa enzima, o fosfato inorgânico é um modulador negativo que pode regular a taxa de degradação de glicólise. Tá? Malato, né? O malato, o citrato, ó. Então, é uma via altamente compartilhada. Okay? Os produtos finais da glicólise, como fosfenol piruvato, fosfato inorgânico, o malato, que não é exatamente um produto final, mas é um produto derivado, ele é derivado, ele pode ser formado a partir, né, da ação da peptocarboxilase e formando o oxalacetato, que podem funcionar como reguladores negativos da glicólise. Okay? Então, existe uma rota também paralela, que eu falei no início, que é chamada rota oxidativa das pentose fosfato. Por que pentose fosfato? Porque envolvem açúcar com 5 carbonos, que são as pentoses, pentacampeão, né? Então, as pentose fosfato. Uma rota alternativa para a oxidação de açúcares. Elas representam um desvio, né, das hexoses do monofosfato, que eu mostrei num esquema desses aí. Ela ocorre no citosol e no plastídeo. Interessante isso. Então, ela se conecta tanto com a glicólise, quanto se conectam também com o ciclo de Calvin, nos cloroplastos. Essa rota produz NADPH, né, e intermediários biosintéticos, por exemplo, ácido nucleico, lignina, flavonoide. Então, é uma rota também alternativa muito importante, tanto no suprimento do NADPH, quanto no suprimento desses intermediários. Essa rota contribui de 10% a 20%, que é bastante, né, para a degradação de glicose em plantas. Né? A contribuição dessa rota depende do estado de desenvolvimento da planta, tá? E das condições ambientais. Exatamente isso. Então, existem condições ambientais ou metabólicas, regulações metabólicas, estágio de desenvolvimento, por exemplo, durante a floração, depende nas raízes ou nas flores, etc., em que a planta pode ter uma demanda maior por poder redutor na forma de NADPH para a biossíntese de compostos. A planta precisa sintetizar mais RNA, mais DNA, mais lignina, tá certo? Mais flavonoides. Então, nesse momento, ela vai lançar mão dessa via alternativa, que é a via chamada via das pentoses, fosfato, para exatamente suprir a sua necessidade. Então, assim, né, pessoal, as plantas, elas são, como já foi falado, organismos altamente plásticos, apresentam uma plasticidade muito elevada. Então, por isso mesmo, elas possuem essas diversas vias metabólicas que são integradas. Tem momento que ela aciona a via A, tem momento que ela estimula mais a via B, tem momento que ela estimula mais a via C, e assim vai. Por isso que é tão difícil estudar fisiologia vegetal nas plantas, porque você não sabe exatamente quais vias metabólicas estão atuando naquele momento em que a planta, por exemplo, está formando frutos, formando flores, ou fugindo de um estresse. Você tem, né? Nós precisamos mapear todas essas vias metabólicas para saber exatamente o que está acontecendo. Não basta seguir somente uma via metabólica. É muito difícil estudar fisiologia vegetal por conta disso. Claro, os animais também possuem plasticidade, tá? Mas a plasticidade fenotípica, que nós chamamos, ou plasticidade metabólica, melhor dizendo, nas plantas, essa plasticidade ela é infinitamente superior à plasticidade dos animais, por conta de que as plantas são organismos sésseis, né? São organismos que não se movimentam, não podem fugir das condições adversas através de uma carreira, como diz o cearense. Tá? Então, elas, por isso mesmo, desenvolveram mecanismos mais sofisticados para conviver com condições ambientais, metabólicas, genéticas adversas. Okay? Aqui mostrando a via das pentoses, um esquema bem bonito. Né? Aqui você tem a ribose 5-fosfato, que é um derivado da ribulose 5-fosfato, que participa aqui ela. Ó.
ribolose fosfato, que participa diretamente dos ácidos nucleicos, né? Então, isso aqui é uma via, por isso que é chamado via das pentoses. Tá? Via das pentoses, elas podem produzir hexose, podem produzir o gliceraldeído 3-fosfato, que é um intermediário da glicose, da glicólise, nós estamos dizendo, desculpa. Okay? Então, aqui são algumas reações bioquímicas da via das pentoses. Você percebe a produção de NADPH, aqui nessa reação, produção de mais NADPH, ou seja, esse NADPH é importante para o funcionamento da célula vegetal. Tá? Então, assim como síntese, tem 6 voltas no ciclo, naquele ciclo, regeneram 5 moléculas de glicose 6-fosfato. Então, aqui a estequiometria da reação, né, com a produção de uma boa quantidade de NADPH, okay? E aqui mostrando esse esquema, que a ribose fosfato, que faz parte, né, do ciclo, pode participar da síntese de ácido nucleico, o gliceraldeído 3-fosfato pode alimentar a glicólise. Aqui, essa eritrose 4-fosfato é um precursor da síntese de lignina, polifenóis, aminoácidos, etc. E, novamente, o gliceraldeído 3-fosfato alimentando a glicose. Então, você percebe que a via das ketoses, fosfato, elas também estão ligadas com outras vias importantes, né? Suprimento de NADPH do citosol, do músculo ativo, por exemplo, síntese de lipídio e assimilação de nitrogênio, precursores para processo biosintético, como já foi falado. Então, é uma via também importante, né? A rota das pentoses fosfato ela é regulada por reações redox. Por exemplo, a glicose 6-fosfato deshidrogenase, que é a enzima que vai atuar sobre, vai retirar os elétrons da glicose 6-fosfato, quer dizer, vai oxidar, é inibida por uma inativação redutora envolvendo o sistema ferredoxina, tiredoxina. Eu falei lá longe para vocês, lá na parte de fotossíntese na aula passada, né? Regulação por ferredoxinas e tiredoxina. E pela razão NADPH. Então, dependendo do balanço entre a forma redutora e a forma oxidada, a forma reduzida e a forma oxidada, do NADPH, você vai ter uma regulação nessa enzima que é fundamental para o funcionamento tanto da glicólise quanto da via das pentoses. Então, bem, agora nós vamos falar um pouco do ciclo do ácido cítrico, né? Durante o século XIX, biólogo descobre que, na ausência de ar, as células produzem etanol ou ácido lático, enquanto que, na presença de ar, as células consomem oxigênio e produzem... Então, isso já foi no século XIX, ou seja, 1800, final do século XIX. E quem teve uma importância muito grande nesses estudos foi Lavoisier. No século seguinte, está dito, mas no século seguinte, nos anos 30, principalmente o Hans Krebs, continuou esses estudos, né, de oxidação de moléculas orgânicas em músculos, né? Ele usava músculo de pombo, ele isolava o músculo de pombo, porque os músculos de pombo apresentam uma alta atividade respiratória, ou seja, uma alta taxa de consumo de oxigênio. E então ele descobriu que existia um conjunto de reações que ele chamou ciclo dos ácidos carboxílicos, tá? Ou do ácido cítrico, porque formava o ácido cítrico, e ele conseguiu explicar como o piruvato é degradado em gás carbônico e água. Ele usava o piruvato radioativo, né, marcado no carbono 14, para exatamente saber para onde ia o carbono desse piruvato. E com muitos estudos, ele conseguia elucidar essas vias, né? E ele descobriu, com mais outros estudos, que essas reações ocorrem na matriz mitocondrial, e que as mitocôndrias são organelas semi-autônomas, né, que você já deve lembrar, deve saber que as mitocôndrias possuem seu DNA, elas possuem DNA. Existe uma hipótese biológica muito aceita de que as mitocôndrias, no passado longínquo das plantas e dos animais,
eram bactérias procarióticos, né, micro-organismos procarióticos, que estabeleceram uma simbiose com as células vegetais e animais e deram origem a essa estrutura chamada de mitocôndria. Tá? Isso é muito plausível, essa hipótese da simbiose dando origem às mitocôndrias. Então, as mitocôndrias apresentam essa estrutura que eu já mostrei para vocês na primeira aula. Então, o piruvato ele entra na mitocôndria e é oxidado por meio do ácido cítrico. Então, o piruvato ele possui 3 carbonos. Ele, na verdade, antes de entrar nas reações do ciclo de Krebs, ele sofre uma desidrogenação, como o nome diz, desidrogenação ou desidrogenase, piruvato desidrogenase, é retirada de elétron. Quem retira esse elétron? O aceptor de elétron é o cofator NAD+. Então, essa enzima, piruvato desidrogenase, ela catalisa a transferência de elétrons do piruvato ou do ácido pirúvico para o NAD+, gerando NAD+ reduzido, né? Gerando gás carbônico, ou seja, é uma desidrogenação associada a uma decarboxilação. Então, você tem 3 carbonos. Um carbono vai ser transformado, convertido em gás carbônico. E existe uma molécula de coenzima A, que é um cofator enzimático também, que vai se ligar a esses 2 carbonos, formando o que a gente chama de acetil-CoA, ou acetil-coenzima A. Não sei se no próximo slide nós vamos ter a estrutura da coenzima A. A coenzima A é um cofator, como eu disse, enzimático, que tem uma estrutura bastante longa, a sua molécula. Ela, na verdade, qual é o papel da coenzima A? Ela transporta grupos de carbono. No caso aqui, ela está transportando esse grupo acetil. Somente isso. Ela transporta o grupo acetil. Esse grupo acetil vai reagir em presença de uma enzima chamada de citrato sintase, como o nome já sugere, é uma enzima da síntese do citrato ou do ácido cítrico, utilizando um ácido orgânico, uma molécula do ácido orgânico, que é o oxalacetato. Esse oxalacetato ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, esses 4 carbonos vão fundir, digamos assim, vão ser adicionados a esses 2 carbonos, que está o acetil, formando um composto de quê? O ácido cítrico. Por isso que ele é chamado ciclo do ácido cítrico, porque o ácido cítrico, ou citrato, foi o primeiro composto estável detectado a partir do piruvato marcado. Então, usava o piruvato marcado no carbono e se verificava que o primeiro composto estável era o ácido cítrico, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, o Krebs e seu grupo estudaram exatamente o caminho percorrido pelo carbono que veio do piruvato. Então, eles verificaram, particularmente o Krebs, naquela época, o cientista trabalhava muito isoladamente, coisa que hoje é muito difícil. Então, formava o citrato, ele verificou que o citrato se convertia no isômero, que era o isocitrato, conseguiu detectar o isocitrato, em presença de uma enzima aconitase. Claro que essas descobertas foram sendo lapidadas anos posteriores, né? Então, você tem o isocitrato, a formação do 2-oxoglutarato ou cetoglutarato, o envolvimento do NAD+, a enzima isocitrato desidrogenase, ok? E você tem novamente aqui a entrada da coenzima A coenzima A vai transportar esse grupo, aqui, ó, a coenzima A, ela está transportando, né, o grupo succinil que veio do cetoglutarato, a partir dessa enzima, com envolvimento, formação de NADH. E aqui você vai tendo as reações sucessivas. Aqui você tem uma fosforilação amino-substrato. Aqui você tem formação de FADH2. E aqui você tem formação de NADH.
E aqui a possibilidade da entrada do malato diretamente no ciclo de Krebs, okay? Através da enzima MAP. Cada volta que esse ciclo dá, okay? Você vai ter a condensação de 2 carbonos, tá? Que vieram, esses 2 carbonos vieram do piruvato, que, por sua vez, esse piruvato veio essencialmente da glicólise, mas pode ter vindo também da via das fetose, pode ter vindo, inclusive, da fotossíntese. Tá? Então, você tem cada 2 carbonos que condensam, você vai ter, à medida que vai girando, você tem formação de NADH. Um CO2 é perdido, não é perdido, é liberado. Mais um CO2, ou seja, os 2 carbonos já foram liberados na forma de CO2, mas em compensação, e o que a célula ganha? Ela ganha uma molécula de NADH, ela ganha outra molécula de NADH, ela vai ganhar uma molécula de ATP, vai ganhar uma molécula de FADH2 e vai ganhar uma molécula de NADH. Novamente, então, tem 1, 2, 3. Então, cada volta você tem formação de 3 moléculas de NADH, uma molécula de ATP e mais uma molécula de FADH. Nós vamos ver que esse FADH e esses NADH vão ser convertidos, a energia desses elétrons vão ser convertida em ATP. Né? Transporte de elétrons mitocondrial é síntese de ATP. Uma parte que é importante, como eu falei, o ATP é o carregador de energia. Sabe disso já? A energia química conservada como NADH e FADH2 de Krebs deve ser convertida em ATP. Como nós vamos ver em seguida. Esse processo é dependente de oxigênio, como nós estamos falando, né? E a reação é essa aqui, né? O NADH, ele vai liberar elétrons para o oxigênio, formando NAD+, e oxigênio, e o ATP que vai aparecer em seguida. Né? Então, o ATP vai ser formado numa fase seguinte, né? Uma fase seguinte, que essa fase seguinte ocorre nas membranas também, tem alguma semelhança com o que acontece na fotossíntese. Então, a cadeia transportadora de elétrons, essa cadeia, ela conduz, né, o fluxo de elétrons do NADH ao oxigênio. Então, você tem aqui. Como é que começa a funcionar? Começa a funcionar com o NADH, que é, digamos assim, um transportador de elétrons. Os elétrons são gerados na mitocôndria, são gerados no ciclo de Krebs, na forma de NADH, principalmente NADH, mas tem o FADH também, que não aparece aqui. E esses elétrons vão ser transportados de mãos em mãos até atingir o oxigênio. E atingindo o oxigênio, é gerado anteriormente um gradiente de próton que vai transferir energia para a síntese do ATP. Então, a equação líquida vai ser formação de ATP e formação de gradientes, só isso. De onde vem essa energia primária? Lá, na fotossíntese, a energia primária vem da luz. Aqui, de onde vem a energia primária? Vem da luz também, de alguma maneira. Por quê? Porque para gerar NADH, foram necessário o funcionamento do ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs funciona com o quê? Funciona com piruvato. O piruvato vem da onde? Da glicólise. Né? Então, em última análise, a fotossíntese é a fonte de energia primária, digamos assim, para a respiração. Okay? É um ciclo bem bacana. Então, aqui existe uma estimativa teórica, né? Então, dependendo da fonte de elétron que a planta está utilizando, você vai ter uma relação que chama ATP-oxigênio, né? Que é exatamente a relação associada com a síntese de ATP. Vocês percebem que essa relação teórica, e principalmente a experimental, varia bastante. Né? O malato é a fonte que mais promove essa relação. Okay? A cadeia transportadora de elétrons catalisa o fluxo de elétrons novamente, né? É necessário o bombeamento de 4 prótons para produzir uma molécula de ATP, mesmo que tenha uma semelhança com a fotossíntese. Tá? Na fotossíntese, esses prótons também eram gerados por um gradiente oriundo do transporte de elétrons. Os elétrons do NADH externo passam apenas pelos complexos 3 e 4, bombeando apenas 6 prótons, produzindo 1,5 moléculas de ATP. O custo total para produzir uma molécula de ATP é de 3 prótons bombeados pela ATP sintase, mais um próton para a entrada de fosfato inorgânico na matriz mitocondrial.
Aqui mostrando o transporte transmembrana. Isso aqui está simbolizando o sistema mitocondrial. Aqui vocês têm as principais observações do que acontece nas plantas. Você tem os transportadores de falato, citrato, ok? Isso está associado ao municionamento, ao suprimento de fonte de carbono para formação de NADH em última análise. Né? Para que vocês tenham uma ideia de conjunto. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que mais 50%, mais da metade da energia armazenada no carbono da sacarose é convertida em ATP. Então, isso é chamada de eficiência energética. Ou seja, essa energia representa cerca de 52% da energia livre disponível para a completa oxidação da sacarose. Okay? Então, aparentemente é uma eficiência baixa, mas não é. É uma eficiência biológica bastante alta. É claro que cerca de 50% da energia da sacarose vai ser liberada como calor nas plantas, tá? Como calor. Mas isso não representa exatamente um desperdício. Mas é claro que, digamos assim, teoricamente, esse rendimento poderia ser mais alto. Né? Que mais, um detalhe, praticamente eu vou pular, que já é uma coisa mais específica, que é o controle da respiração mitocondrial em diferentes níveis. E também já foi falado, né? Existe uma regulação pelo nível de ATP, né? Pelo nível de fosfato inorgânico, e que isso vai regular a formação de acetil e vai formar vai, digamos assim, regular a velocidade da respiração, em última análise. Certo? Aqui é uma regulação de baixo para cima, aqui está mais fácil de entender. Aqui você tem, quando o nível de fosfenol piruvato é muito alto no ciclosol, ele sinaliza para reduzir a atividade dessa enzima, frutose fosfato desidrogenase. Okay? Então, é uma regulação negativa pelo fosfenol piruvato. O citrato, também, quando está muito elevado, vai regular a atividade dessa enzima, ou dessa enzima. Então, o citrato é um regulador importante, certo? É um regulador importante. Então, você percebe que a respiração, que compreende esse todo, né, desde a glicólise, é um processo altamente regulado, tanto para acelerar como para frear. Esse verdinho acelera. Então, se o nível de fosfato inorgânico dentro da mitocôndria está muito elevado, isso é um indicativo de que o nível energético está baixo. Então, ele leva um feedback positivo, ao contrário do fosfenol piruvato, né, ao contrário do ATP, estimulando essa reação. Então, o nível de fosfato inorgânico é um regulador positivo, assim como o nível de ADP na mitocôndria. Então, se o nível de ADP é baixo, ele estimula inicialmente o transporte de elétrons, acelera o transporte de elétrons, como também acelera a formação de acetil. Interessante isso. Então, o metabolismo, na verdade, ele é totalmente regulado, altamente regulado, tanto no nível bioquímico, metabólico, como no nível da expressão dos genes envolvidos com o processo. Aqui apenas para que vocês saibam que rotas estão ligadas com a respiração. Então, você tem desde a síntese de celulose, de lipídios, né? Aqui são hormônios, né? Giberelinas, pigmento, carotenoide, todos estão envolvidos, proteínas estão envolvidas com a respiração, certo? As plantas respiram aproximadamente metade da população, da produção fotossintética diária. Né? Então, se nós formos fazer uma comparação, nós poderíamos chegar a termos bem médios, né? Bem aproximados. A respiração opera principalmente durante a fotossíntese. Imaginei que era durante a noite. Não. Ela opera em paralelo com a fotossíntese. A fotorrespiração pode atingir 20% e 40% da taxa fotossintética bruta, estimativa. Tecido e órgão diferentes respiram com taxas diferentes. Então,
como eu falei, as raízes possuem uma taxa respiratória, os frutos, as flores, os ramos, né? Os pecíolos, as folhas com diferentes idades, folhas mais jovens respiram mais, e etc. Fatores ambientais alteram, já foi falado, né? Já foi falado. O metabolismo de lipídio, já foi falado, ele está diretamente ligado com a respiração, particularmente, como eu falei, no caso de plantas oleaginosas, né? Que armazenam gorduras, óleos, né? E vocês sabem que os lipídios são fontes muito importantes de energia para as plantas e para os seres vivos em geral. Okay? Aqui mostrando um balanço a partir da oxidação do lipídio, aqui mostrando a degradação de lipídios, tá certo? Que é chamado ciclo da síntese de ácido graxo em plastides de células vegetais, com formação, né, com movimento da acetilcoenzima A. Okay? Aqui é um caso especial muito importante, que lipídios de reserva são convertidos a carboidrato nas sementes de oleaginosas durante a germinação. Então, essas plantas, elas armazenam, como eu disse, elas armazenam lipídios, triacilgliceróis, que são degradados a ácido graxo e, através da beta-oxidação, eles vão formar acetilcoenzima A, formar malato, que vão ser utilizados na respiração durante a germinação. Aqui, para encerrar, né, uma fotografia eletrônica, no microscópio eletrônico, mostrando os glioxomos, são organelas que degradam lipídios. Existem também os peroxomos, que são organelas análogas. Aqui você tem um oleossomo, ou oleossomos, que são vesículas acumuladoras de óleos de lipídio. Olha só, você tem uma espécie de tipo de lipídio, que vão ser, olha, esses lipídios estão estrategicamente localizados em relação aos glioxomos. Por quê? Porque esses lipídios vão ser degradados nos glioxomos, esses óleos. E as mitocôndrias também estão estrategicamente localizadas na célula. Okay? Então, obrigado, pessoal. Essa aula vai ser, como as demais, estão sendo compartilhadas no YouTube. Então, sugiro, recomendo e peço que todos compartilhem, passem para os colegas e estudem por meio dessas aulas disponibilizadas. Okay? Boa tarde, pessoal. Um abraço.